Rui Lira, agora na Cultura Informa. Vamos aos comentários com o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Cultura Informa. Boa tarde ao nosso Sandro Rodrigues. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Quais os comentários que a gente vai ter hoje? Aliás, muitos assuntos polêmicos. Daqui a pouco vai chegar muita pergunta para o senhor. Pois é. Mas vamos começar analisando o contexto. Principalmente o contexto de Bolsonaro. Ele é a figura central de toda essa polêmica, né, de toda essa celeuma que está sendo colocada aí em torno do decreto de indulto. Eu estava aqui agora olhando procurei, catei muito e já, por isso que eu me atrasei aí e fiz os cumprimentos bem fora da minha ordem normal, porque eu estava olhando aqui o que é que o Daniel Silveira tinha dito. Aí eu estava olhando aqui um vídeo dele, que está no UOL não, como é que chama aquele lugar onde fica tudo do mundo, né? Você procura um assunto e fica lá no Google, né? Pois é, aí ele estava dizendo aqui que o ministro Edson Fachin era marginal, fora da lei, terrorista, porque é terrorista, e botou uma frase interessante: vagabundo defende vagabundo. Ele dizendo que Fachin defendia determinadas posições e etc e tal. Então vamos firmar o primeiro ponto de vista, primeira colocação. Este processo que está em andamento aí, ele não tem a ver com a Câmara dos Deputados, nem tampouco com o Senado. Menos ainda tem a ver com a Presidência da República. Esse processo é movido pelo próprio Tribunal, o Supremo, que se sente agredido e atacado como instituição, porque ele disse ainda agora também, no mesmo vídeo eu estava olhando, o Supremo, que de Supremo não tem nada, não vale nada, e senta o cacete. E a linguagem dele o tempo todo é uma linguagem ofensiva, é uma linguagem de colocar falsificações, dizer, por exemplo, que a invasão do Capitólio não foi uma tentativa de golpe, que foi apenas uma manifestação e que foi infiltrada de black blocs e infiltrada do pessoal norte-americano de esquerda, que Fachin defende, sabe? Quer dizer, uma mentira atrás da outra. Então ele não se incomoda de mentir, porque eu tenho a impressão que nesse momento ele se achava inteiramente impune, e o que se segue depois é que ele termina na cadeia por conta dos ataques que ele faz, depois ele sai, ele continua atacando, depois ele se esconde na Câmara, tenta alugar o espaço da Câmara dos Deputados como lugar para não usar uma tornozeleira, só usa a tornozeleira quando aparece uma decisão do ministro multando, dizendo que vai multá-lo pela falta desse uso, e ele permanece ainda em liberdade, mas toda a conduta que ele teve foi o seguinte: ele agrediu a democracia, agrediu o Supremo Tribunal Federal e agrediu em particular o ministro Alexandre de Moraes e, no vídeo que eu estou vendo aqui, também o ministro Fachin e o conjunto dos ministros. Então, não vamos dizer que a expressão vagabundo defende vagabundo, mas Bolsonaro está defendendo um bandido. Alguém que, se dissesse isso que está dizendo com os ministros, com Bolsonaro não ia tolerar. Porque Bolsonaro não tolerou vários tipos de colocações que foram feitas e ataques até políticos, e ele mandou a Polícia Federal investigar pessoas, mandou a Polícia Federal, abriu até um processo por uma charge que foi publicada por Renato Aroeira, que é um cartunista brasileiro, uma charge, um desenho que foi feito contra ele. Então Bolsonaro não tem nada de defensor da liberdade de expressão. Aí vamos entender os dois contextos que explicam por que Bolsonaro está defendendo essa bandidagem praticada por esse cidadão, que é um deputado inexpressivo, é um deputado sem nenhuma competência intelectual e que só apareceu para o Brasil porque fez uma coisa, digamos assim, ignóbil, uma coisa vil, que foi quebrar uma placa de uma rua com o nome de Marielle Franco, uma moça que todo mundo sabe como foi morta de maneira covarde por pistoleiros que atacaram essa moça indefesa à noite, com armas de grosso calibre, com atiradores de alta qualidade, e mataram a moça e mataram também o motorista dela na ocasião. Então,
A única coisa que esse cara apareceu no Brasil até hoje foi por esse ato de bandidagem também, esse ato aético de ofender a memória de uma morta que não pode se defender e debochar do sofrimento da família, aliás, como é prática de muita gente na política brasileira e como aconteceu até com o próprio presidente da República durante a pandemia. Então esse pessoal pensa parecido, esse pessoal joga parecido e esse pessoal acha que não existe lei para eles, só existe lei só para os outros. E que o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, estaria extrapolando de funções. Não está. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e quando o tribunal, ele próprio, é atacado como foi, e como viu uma escalada de bolsonaristas atacando o Supremo Tribunal Federal, ele se defendeu criando esse processo em cima do Daniel Silveira, botou ele na cadeia e, pelo jeito, vai colocar de novo. Aí os senhores perguntam, e por que então o Bolsonaro entra num jogo desse com esse indulto? Primeiro, a situação de Bolsonaro é de absoluto desespero político. Não é a pessoa dele. Ele mostrou com essa jogada que é inteligente, mostrou com essa jogada que sabe calcular o que interessa a ele. Eu sempre disse isso aqui, que ele não era burro. E já consta que foi ele próprio que montou essa jogada desse indulto. Foi muito bem pensado. Do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da tática que ele quis usar, mobilizou a base dele e foi uma coisa muito boa para aqueles que acreditam nele de qualquer maneira e aqueles que o seguem em qualquer situação. Nesse sentido, a coisa deu certo. Funcionou bem politicamente. Mas é uma medida desesperada, porque ele está criando uma crise institucional para obter dois objetivos. Ou um golpe militar, que é a coisa com que ele mais sonha, né? Lembrem lá da história do 7 de setembro, quando a invasão do tribunal também estava no plano. Lembrem da declaração lá atrás de Eduardo Bolsonaro que bastava um cabo e um soldado e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um pessoal que não quer lei, que não quer ordem. Aquele que está na bandeira brasileira, ordem, eles não querem. Eles só acham que é ordem aquilo que interessa a eles pessoalmente. Tudo bem que eles queiram poder, tudo bem que eles queiram se perpetuar no poder, mas, no nosso caso brasileiro, tem que ser dentro da regra. Ele ganhou pela regra, foi deputado pela regra, o filho dele foi deputado, o outro senador, o outro vereador, dentro da regra. A mesma regra, a mesma urna eletrônica, o mesmo TSE. Então ele está com dois objetivos. Um é provocar para ver se dá um golpe militar, que só é por onde poderia vir um golpe a essa altura do campeonato, ou ele, no mínimo, mantém essa ideia que ele está dizendo que está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, tem um cara que comete bandidagem, atua fora da lei, esculhamba com o tribunal, esculhamba com os ministros do tribunal. E é preso por isso e ele defende esse cara, e quem está errado é o tribunal? Quem está errado é o tribunal, que está defendendo a sua integridade como instituição. Então o que ele está querendo? Ele está querendo confrontar o tribunal, porque ele também já sabe que tem o apoio do Centrão lá na Câmara Federal e no Senado também ele tem estrutura de apoio, e ele tem bolsões, tem áreas militares, áreas da polícia e da milícia do Rio de Janeiro, sobretudo, que o apoia, desde sempre. Ele vem se elegendo em cima disso e os filhos também. Ele é um político profissional, é bom entender isso. Talvez por isso mesmo que ele fez uma jogada tão esperta de político profissional. Uma jogada que deixou o Supremo Tribunal, de certa maneira, acuado. Mas aí, vamos estabelecer. Esse Daniel Silveira não é nada dentro desse jogo. É uma pessoa sem qualificação alguma para ser deputado federal, pelo que desconhece, pelo que fala, pelo que age, pelo que é e pelo que vai ser. A não ser que ele mude muito o comportamento, a gente vai elogiar até isso. Mas o que ele tem para dar é isso que vocês estão vendo aí. Esculhambar, atacar, agredir e achar que não tem lei nem tem punição. Aí vem o decreto de indulto, que essa é uma prerrogativa do presidente da República. Só que qualquer coisa que você tenha na lei e que seja prerrogativa do Supremo ou do presidente, está sujeita à discussão da sociedade. E a sociedade, talvez por conta do feriadão, ainda meio surpreendida com a jogada inteligente, eu repito, de Bolsonaro, a sociedade ainda não se movimentou. A gente vai ver isso depois. Como é que vão reagir empresários, como é que vão reagir os outros partidos políticos que não são de Bolsonaro, como é que vão reagir as próprias Forças Armadas e
a imprensa de modo geral, a mídia de modo geral, e as instituições estabelecidas, como o Congresso Nacional, os partidos políticos e as instituições como a OAB, as igrejas, como é que as pessoas vão ver esse caso. Isso vai ser analisado melhor mais na frente. E nós teremos tempo, porque Bolsonaro, que é esperto, mas não é competente, tentou anular uma decisão que ainda não existe. Curioso, né? Tentou anular a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não transitou em julgado. Ela só vai existir quando transitar em julgado, quando houver ordem de prisão e quando houver o trâmite normal que todo processo de condenação segue. E isso ainda não fechou. Então o decreto dele está batendo no vazio, está batendo numa coisa que não existe do ponto de vista jurídico. Ou seja, ele tomou um ato jurídico para acabar com um ato jurídico que ainda não existe em seus termos completos. Então, por essa brecha aí, o indulto pode cair. Ele pode até emitir outro decreto, porque ele continua tendo o direito de fazer o indulto. Agora, esse indulto, com o tempo, com a movimentação da sociedade, poderá parecer para a sociedade brasileira uma coisa imoral, indecente. Porque vai ver que a frase do Daniel Silveira aqui, que eu acabei de ver no vídeo, que vagabundo defende vagabundo, a gente não vai dizer isso do presidente da República, evidentemente, mas vamos dizer que um camarada que tem um correligionário acha que pode passar a mão na cabeça de qualquer um e que ele pode cometer qualquer tipo de crime que o presidente da República vai passar a mão na cabeça dele. Então esse é o problema. E por que todo esse problema existe? Porque Bolsonaro não vê, não enxerga perspectiva alguma de ganhar essa eleição no voto. Ganhar essa eleição na urna ali, o povo indo lá. Peguem a pesquisa de hoje que vocês vão ver os motivos. Um dos motivos que estão em várias pesquisas é que entre 50% e 60% da população brasileira acha que Bolsonaro não deve ser reeleito. E isso se expressa nos números. Então vamos aguardar os fatos e os acontecimentos e como é que Bolsonaro vai se sair. A jogada foi muito boa. No momento, o Supremo está acuado, o setor político está sem saber direito o que fazer, a mídia também não está muito clara, mas com os próximos dias essa coisa vai rolar. E a gente vai ver quem é quem nessa história e quem vai sair melhor ou pior. Se houver golpe de Estado, não é novidade. Se fechar o Supremo, não é novidade. O ato 5 fechou também. Não é? Até onde eu sei, Getúlio Vargas também governou sem Supremo, todo mundo passou por cima, mas anotem um detalhe interessante, curioso. Quando as decisões do Supremo foram a favor de Bolsonaro, ele nunca contestou, assim como não contestou as do STF. E quando abriu brecha para ele nomear ministro, ele nomeou. Se ele nomeou um ministro para o tribunal, por que é que o tribunal não presta? Por que é que o tribunal está perseguindo ele? Não é nada disso. É que o tribunal está lá com a maioria que ainda não é dele. No dia que a maioria for dele, o tribunal fica bom. Então, com essa dupla moral, com essa ética duvidosa, com esse tipo de comportamento, eu tenho a impressão que Bolsonaro, se já está numa fria, não anda muito longe com esse tipo de estratégia. Agora, que a jogada foi inteligente, reconheça-se que ela acuou muita gente, acuou. E que Bolsonaro deu uma melhorada na sua base, ajustou o seu pessoal lá para as suas lutas políticas, ajustou. Isso é um direito que ele tem, é uma capacidade que ele demonstrou e vamos ver que desdobramento isso vai dar. É o que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Rádio Cultura. Jornalismo com credibilidade. Na Cultura, 1h56. 1h56. Professor Rui, a gente está recebendo muitas mensagens, mas o Gil pediu que o senhor comentasse uma fala do Bolsonaro. Em 2018, ele disse: se houver indulto para criminosos nesse ano, certamente será o último. Isso foi o Bolsonaro. Em 2018, ele queria que o senhor comentasse essa fala dele. Isso é uma contradição evidente que não é a primeira de Bolsonaro. Ele disse isso em relação ao indulto que Michel Temer tinha concedido. E ele não tinha como mudar totalmente ou parcialmente, e ele disse que era o último indulto que ele daria. E veja que coisa interessante, esse indulto de Temer é o indulto coletivo, porque nesse caso agora trata-se da graça, usa-se o termo graça porque é individual. Só que isso, vocês vão acompanhar a discussão, isso tem limites. Você não pode, por exemplo, indultar sua mãe só porque ela é sua mãe.
Ela matou 2 pessoas de maneira cruel, torturou, arrancou o pescoço do pessoal, como, aliás, Daniel Silveira pregava, né? Que era para pegar o ministro, arrancar a cabeça e botar num cesto, como se fazia na Ucrânia. Isso foi uma das coisas que pintou no meio dessas conversas. Esse rapaz delicado, né? Aí a gente vê que essa mesma lógica Bolsonaro não aplica quando ele precisa se contradizer. Ele não tem o menor problema. Bolsonaro não tem o menor problema de ordem moral. Para ele não defende ética, ele não defende que você seja coerente com um princípio ou com alguma coisa que você declarou. Então essa declaração dele cai exatamente dentro desse padrão da contradição, da falta de coerência e da falta absoluta de prática de uma moral que seja defensável de maneira universal. É isso que Bolsonaro tem sido no governo e por isso que ele está rejeitado pela população brasileira em sua maioria. Aqui a Iraci está dizendo, fale para o Rui que o Robson Teixeira falou o mesmo. E o Jailton Arruda, infelizmente o STF já rasgou a Constituição, agora só falta tirar a nossa liberdade. Falou o mesmo e já rasgou a Constituição. Mensagem de Iraci e de Jailton. Quem quer rasgar a Constituição, Iraci e Jailton, é Bolsonaro. Bolsonaro está dizendo que está sendo perseguido num processo legal. O processo legal do Supremo foi feito às claras para todo o Brasil para punir um bandido chamado Daniel Silveira, que agrediu. Ninguém do Supremo tinha feito qualquer tipo de agressão contra ele. Ele agrediu as pessoas, a instituição e a democracia, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E o presidente apoia isso. Então quem quer rasgar a Constituição do Brasil há muito tempo é Bolsonaro e determinado tipo de bolsonarista, determinado tipo de gente que acompanha esse tipo de raciocínio. São as viúvas da ditadura, são os saudosistas da linha dura de Silvio Frota, que queria dar golpe em Geisel, e cujo chefe de gabinete era o general Heleno, que hoje está na ABIN. Então, essas viúvas da ditadura, apoiadas por alguns setores e até por pessoas também que acreditam que o pior mal que pode haver para o Brasil é um governo petista ou é um governo que não seja dessas pessoas, são essas pessoas que querem rasgar a Constituição. Eu desafio qualquer um a dizer em que ponto da ação dos ministros do Supremo, que eu não tenho nenhum apreço por eles, lembre-se que foram eles que prenderam Lula injustamente, lembre-se que foram eles que referendaram não só a prisão, como também impediram Lula de falar e impediram a candidatura, por covardia, por chantagem, por fraqueza ou o que seja, foram eles. São eles que possibilitaram a privatização aos pedaços da Petrobras e a prática dessa política da gasolina que está acabando com o povo brasileiro foi o Supremo. Então eu não tenho nenhum compromisso, nenhum amor por eles. Agora, neste caso, eu quero que alguém me diga onde é que eles rasgaram o devido processo legal, onde é que eles faltaram com o seu dever constitucional de serem guardiões da Constituição. Se vocês me mostrarem o argumento, eu já disse, eu me curvo. Agora, quem está querendo rasgar a Constituição, quem é golpista, quem vai para a porta de quartel pedir para que haja golpe de Estado, tem sido o bolsonarismo e o próprio presidente Bolsonaro em pessoa tem feito isso. E isso é um fato e eu, como jornalista, não posso fugir ao fato, senão eu não sirvo para nada. Se eu não enxergar um fato e dizer que esse fato existe e que eu entendo ele de determinada maneira, eu não estou cumprindo o meu papel. Vocês estão na sua. Vocês estão defendendo o candidato, etc. Tal. Tudo bem. Mas os fatos dizem que não é o Supremo que está querendo rasgar a Constituição brasileira. Professor Rui, a gente agradece a sua participação ao longo desta semana, e também nesta sexta-feira. Deseja boa tarde, bom final de semana e até terça, Rui. Bom final de semana, professor. Até terça a gente volta para continuar o nosso papo com os ouvintes e certamente a semana que vem promete. Um grande abraço. Vai ser muito interessante. Certamente esse assunto vai continuar na pauta. Então, boa tarde para André Santiago, boa tarde para Tony Maciel, boa tarde para o Sandro Rodrigues e um abraço carinhoso, inclusive para aqueles que discordam da grande audiência da Cultura Informa.